Graças e paz. Muito boa noite a você que nos acompanha nessa transmissão. É uma alegria podermos nos reunir para compartilhar uma porção da palavra de Deus. E com esse propósito, gostaria de te pedir que você gentilmente abra a sua Bíblia no Salmo de número 141, livro de Salmos, capítulo 141. O título que eu dei a essa nossa reflexão foi Uma Oração Abrangente. Um título que não leva às lágrimas de imediato, não mexe com o coração da gente, mas expressa bem o que o texto quer nos dizer. Pelo menos essa é a minha opinião. Salmo 141. Diz assim a palavra de Deus: Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir, e inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Põe em guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Desculpe. Não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Versículo 5: Fira-me o justo, será isso mercê. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Os seus juízes serão precipitados penha abaixo, mas ouvirão as minhas palavras que são agradáveis. Versículo 7: Ainda que sejam espalhados os meus ossos à boca da sepultura, quando se lavra e sulca a terra. Versículo 8: Pois em ti, Senhor, estão fitos os meus olhos. Em ti confio. Não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Versículo 10: Caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu, nesse meio tempo, me salvo incólume. Vamos orar? Santo Deus e Pai, te damos graças por tua santa palavra, te pedimos iluminação do teu Santo Espírito, de modo que nossa mente compreenda este texto e o nosso coração aceite as verdades que nele são anunciadas. Por favor, Deus amado, nos ajuda a compreender esta passagem e aplicá-la na nossa vida. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Este salmo foi escrito por Davi, um homem segundo o coração de Deus, um rei, um grande guerreiro. Davi teve muitos inimigos e lutou muitas batalhas. O versículo 1 indica que este salmo é uma oração de Davi. E uma oração que expressa algumas inquietações dele naquela época. Por este salmo é possível perceber
que Davi tinha inimigos internos e externos. Os inimigos externos de Davi eram aqueles inimigos militares de outros povos ou conspiradores do seu próprio povo. Inimigos que queriam destruir a vida de Davi. Os inimigos internos de Davi eram inimigos da alma. Eram inimigos dentro de Davi. A mente de Davi e o coração de Davi eram seus inimigos, pois poderiam levar Davi a se inclinar na direção do mal. E já encontramos algo que devemos levar com a gente. Nossa mente e o nosso coração às vezes militam contra nós. Nos versos 1 e 2, o salmista coloca a sua oração como se fosse um sacrifício. Se você ler Êxodo 29, de 38 a 46, você vai notar que os sacerdotes tinham que oferecer o sacrifício de um cordeiro de manhã e o sacrifício de outro cordeiro ao final da tarde. Esse sacrifício era realizado para que Deus se fizesse presente no meio do povo. Podemos dizer, portanto, que Davi deseja que sua oração seja recebida por Deus como um sacrifício, para que Deus se fizesse presente na vida dele. Este parece ser o propósito de Davi ao orar dessa forma, que Deus se fizesse presente na vida dele. Por isso ele usa a expressão no versículo 2, oferenda vespertina. Encontramos a ideia de pureza aqui também nessa oração. O sacrifício no Antigo Testamento era feito pelos sacerdotes com o propósito de purificar o povo de seus pecados. Por isso que eu digo que é possível entendermos essa oração de Davi como uma oração que o levasse a uma condição de pureza. Uma oração em que ele busca a purificação de si mesmo e que ele busca a comunhão com Deus puro. No versículo de número 3, Davi pede a Deus que controle suas palavras, porque não é correto que da mesma boca que sai uma oração pura, sejam proferidas palavras de maldição e de maldade. A purificação que se busca com a oração de Davi, ou a purificação que Davi busca com sua oração, melhor dizendo, não combinava com palavras de maldição, de ofensa, de fofoca, de xingamento. Essa ideia está bastante alinhada ao que diz na carta de Tiago, capítulo 3, versículos 9 e 10. Diz assim, Tiago: com ela, com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede maldição e bênção. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Davi, através dessa oração, buscava a pureza. Logo em seguida, ele clama a Deus que
que controle suas palavras, de modo que de sua boca só saiam palavras de bênção e de paz. No versículo 4, a oração ganha, como nos ensina Derek Kidner, largura e profundidade. Por vezes nós oramos de maneira superficial. No caso de Davi, não. A oração dele, a partir do versículo 4, e de maneira especial no versículo 4, essa oração alcança a mente, alcança o coração, alcança as atitudes, alcança a aliança com Deus, alcança o compromisso com Deus e com a verdade. A oração de Davi é abrangente nesse sentido. Ela é dirigida a várias áreas da nossa vida e do nosso relacionamento com Deus. No verso 5, Davi diz que prefere a repreensão de um justo do que um abraço e um elogio de um ímpio. Um abraço e um elogio de alguém que não ama a Deus e que pratica o mal. Nos versículos 6 e 7, o salmista trata um pouco do destino que aguarda os malfeitores e de um incentivo no sentido de continuarmos andando com Deus e vivendo uma vida correta. E nos versos de 8 a 10, Davi declara sua confiança em Deus e aguarda a ajuda de Deus para que ele pudesse lidar com a oposição e com os constantes ataques de seus inimigos. Essa é a síntese do nosso salmo e nós vamos ver o que ele nos ensina. De um modo geral, a lição que parece emergir desse salmo é no sentido de que a oração deve abranger todas as áreas da nossa vida. Vamos ver o que essa oração nos ensina, então. Essa oração nos ensina, em primeiro lugar, a buscarmos a presença de Deus. Versículos 1 e 2. Muitas vezes nós oramos a Deus com pedidos, clamores e com agradecimentos. Isso de maneira nenhuma é errado. Devemos colocar diante de Deus nossas petições e nossas inquietações, e devemos cultivar um coração grato e manifestar essa gratidão através da oração. Mais um assunto que por vezes nós não incluímos nas nossas orações e que possivelmente seja um dos motivos mais importantes é o clamor pela presença de Deus na nossa vida. Jesus disse lá em Lucas capítulo 11, versículo 13: Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Que Jesus está querendo ensinar? Que nós, que somos humanos e maus, e que temos filhos, queremos o melhor para os nossos filhos. Se pudermos, daremos aos nossos filhos o que há de bom e o que há de melhor nesse mundo. A melhor escola, a melhor formação, o melhor tudo que pudermos. Se nós que somos assim, por que é que nós enxergamos Deus de um modo diferente? Não devemos enxergar Deus de um modo diferente. Deus também quer nos dar o melhor que existe do melhor. E o melhor que existe do melhor de tudo que nós podemos receber de Deus é o Espírito Santo de Deus. Esse que, no meu modo de ver, é o argumento de Jesus: se vocês são maus,
querem dar coisas boas aos seus filhos, Deus também, e muito mais do que vocês, quer dar coisas boas aos seus filhos. O que de melhor Deus pode dar a cada um de nós, ou a cada um de vocês, disse Jesus, é o Espírito Santo. Então nós às vezes esquecemos de pedir a Deus o que de melhor Ele pode nos dar, que é a presença dEle mesmo. Com certeza nós somos tomados pelo Espírito Santo na nossa conversão, e isso é uma bênção. Com certeza nós, ou ao que tudo indica pelo menos, durante a nossa vida cristã, depois da conversão, podemos ser novamente tomados pelo Espírito Santo. E isso é uma bênção ainda maior. Por que que nós não buscamos, então, esta presença do Espírito Santo na nossa vida? Estou longe de ser pentecostal, viu, gente? Quem me conhece sabe. Mas eu creio, isso sim, que quanto mais nós pedimos a Deus a presença do Espírito Santo, mais Ele concede para nós. Podemos pedir que Deus responde. Podemos buscar a presença dEle, que Deus concede. Pergunta então, lá vem eu com as minhas perguntas. Deus está presente na sua vida? O Espírito Santo de Deus vive em você diariamente? Se o seu coração anda meio endurecido, afastado de Deus, desanimado, frio, queria te dar uma boa notícia. Se você buscar a Deus, você pedir a Ele que ocupe a sua mente, o seu coração, Ele vai te atender. Por quê? Porque Deus quer o melhor para os seus filhos, e não há nada melhor que possamos receber de Deus, senão a presença do próprio Deus. E encerrar este tópico com o que diz na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Se existe esse conselho, mais que um conselho, uma exortação, talvez até mais que uma exortação, uma ordem de Paulo, no sentido que nos enchamos do Espírito Santo, é porque é possível encher-se do Espírito Santo. O que mais que essa oração nos ensina? Ela nos ensina a termos prudência e discrição nas palavras. Versículo de número 3. Põe em guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. A grande verdade é que as palavras têm poder. Não sou coach também, tá? Você já achou que eu era pentecostal, agora está achando que eu sou coach. Eu não sou nada disso. A Bíblia diz que as palavras têm poder de destruir, de confundir, de matar, de curar e de salvar. Como é que acontece a nossa salvação? É por ouvir. Ouvir o quê? As palavras do Evangelho. Então, é verdade e é possível afirmar que as palavras têm poder. Vamos ver aqui algumas referências a respeito disso no nosso livro de Provérbios. Nós acabamos há algumas semanas, livro de Provérbios, acabou. Gostaria de resgatar aqui alguns versículos que nos mostram, e nós estudamos aqui às quartas-feiras, o poder das palavras. Veja lá o que diz em
Provérbios 12, 18. Já vou ler. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Provérbios 16, 24. Palavras agradáveis são como um favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Provérbios 10, 11. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Aqui somos lembrados a proferirmos palavras de paz. Provérbios 10, 19. No muito falar não falta a transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. A moderação, então, é muito importante. E a última referência do livro de Provérbios aqui que eu gostaria de mencionar é 15, 28, que diz assim: o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. Então, somos orientados a refletirmos antes de falar. Minhas perguntas para você, no dia a dia, como é que é essa questão da prudência no falar? Pensamos para falar, meditamos ou atropelamos, cuspimos fogo por aí, vomitamos desgraças para todos os lados? Será que o nosso modo de falar comunica aquilo que Jesus realizou no nosso coração? Será que o nosso tom de voz comunica a nossa salvação em Jesus Cristo? Ou será que comunica um coração atribulado, alguém que não vive em paz? Terceiro ensino dessa oração de Davi. Essa oração nos ensina a aceitarmos a repreensão. Versículo 5, em que Davi diz que ele prefere receber uma reprimenda de um justo do que o elogio de um ímpio. Então, somos desafiados aqui a receber com bons olhos a repreensão, como é difícil, né? Seja diretamente de Deus, seja de um irmão falando em nome de Deus, somos desafiados a recebermos bem uma repreensão de um justo, uma repreensão cabível, uma repreensão correta. É verdade que nós nem sempre agimos errado e por isso nós podemos argumentar com aquele que nos repreende com base na Bíblia. É verdade ainda que alguns irmãos exageram na repreensão e não mostram aquele cuidado com a abordagem, né? O que a gente costuma chamar, a gente não sei, mas eu costumo chamar de sutileza de um búfalo, né? Tem gente que tem aquela sutileza de um búfalo e vai repreender com essa sutileza, então é algo a se considerar. Mas é verdade ainda que temos dificuldade em reconhecer o erro e em aceitar a repreensão. Nosso cenário hoje no Brasil é de um grande número de igrejas, portanto, quem é repreendido resolve com muita facilidade o problema. Muda de igreja. É muito difícil alguém reconhecer o erro,
dizer ao irmão, é verdade, você está certo em me repreender. E é mais difícil ainda alguém agradecer por uma repreensão. Obrigado, meu irmão, por você me corrigir com amor e com sabedoria. Não vemos muito isso. Mas esse comportamento é bíblico. Digo mais, quem age assim é sábio de acordo com a Bíblia. Novamente, Provérbios, capítulo 9, versículo 8. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreenda o sábio, e ele te amará. Tem uns textos na Bíblia que a gente tem dificuldade. A gente não, vou falar de mim. Eu tenho dificuldade em aplicar na minha vida. Como é difícil amar quem te repreende. Normalmente a gente briga, corta relações. Mas a Bíblia diz, mais de uma vez, essa aqui é uma referência só, diz que o sábio ama quem o repreende e a ele agradece. Então, uma pessoa sábia é capaz de agradecer a uma repreensão, mas o que se vê normalmente é ou um conflito direto, ou o repreendido se escondendo, fugindo, mudando de igreja, ao invés de aprender com ela, crescer e melhorar, amadurecer. Essa oração nos ensina como é importante receber bem a repreensão. E por fim, essa oração nos ensina a confiarmos em Deus, versículos de 8 a 10. Davi diz que os olhos dele estão focados no Senhor, e ele clama a Deus que não o desampare, que não desampare a alma dele. Ele clama a Deus que o guarde das armadilhas dos maldosos. E ele clama a Deus que ele seja liberto incólume. Último versículo. Ou seja, sem nenhum tipo de lesão ou de dano. O que eu queria dizer aos irmãos é que Deus tem os dias de cada um de nós contados e definidos. Você disser, você que já achou que eu era pentecostal, já disse que eu não sou. Você achou que eu era coach também, já disse que não sou também. Mas se você disser que eu sou, que eu simpatizo com algumas ideias, né? Calvino, eu vou dizer, sim, aí você acertou. Não algumas, mas muitas, quase todas. Calvino só escorrega na eclesiologia, mas de resto ele vai muito bem. E então essa é uma ideia que vem de uma concepção de um Deus soberano, né? Absolutamente soberano. Deus que controla tudo. Um Deus que nenhum detalhe da nossa vida escapa do controle de Deus. Essa é mais ou menos a minha visão. Davi estava passando aqui por conflitos intensos. Se você ler outros salmos davídicos, você vai encontrar ali uma angústia terrível, né? Um coração aflito. Em alguns momentos ele diz que acha que não vai aguentar a pressão dos inimigos. E é possível que eu e você não tenhamos uma coleção de inimigos igual a de Davi. A dele era muito grande, ele tinha muitos inimigos. Mas nós também vivemos as nossas lutas. Cada um de nós acorda de manhã e vai para a luta. Precisa vivenciar, precisa lidar com dificuldades. Às vezes o coração aperta, às vezes a confiança vai embora. Eu queria te dizer que a mão de Deus continua sobre cada um de nós.
Nós temos visto aqui na igreja orações sendo respondidas. Cuidado de Deus se expressando de maneira concreta. Deus tem nos dado vitórias. Davi clamou a Deus por proteção para sua mente, para o seu coração, no versículo 4, e por proteção para a sua vida, no versículo 9. Da mesma maneira, nós podemos e devemos pedir a Deus que nos guarde das armadilhas do mal. Da mesma maneira que Davi orou, clamando a Deus, Deus me livra dos meus inimigos, podemos nós orar a Deus, dizendo, Deus, me ajuda nas minhas lutas. As minhas lutas hoje, Deus, são essas. Tenho essa lista de desafios. Preciso de uma resposta específica. Preciso de que alguma coisa aconteça de diferente hoje. Preciso suportar meu chefe. Estou meio que no limite. Podemos e devemos clamar a Deus, buscando orientação e proteção dele. Orientação nas nossas questões. Proteção nas nossas lutas e na nossa mente e no nosso coração. Nós precisamos que Deus nos guarde do mal, que nos livre das armadilhas de Satanás, e que nos mantenha na presença dele. Essa é uma oração de cada dia. Cada dia que começa é repleto de oportunidades de nós nos desviarmos de Deus. Precisamos da ajuda de Deus para que continuemos na presença dele. E podemos confiar que Deus continuará sempre com a gente. Não é porque somos cristãos que somos imunes a contratempos e aborrecimentos, a violência, a acidentes, a dificuldades de toda sorte. Estamos sujeitos a elas, mas podemos confiar que, independentemente do que aconteça, Deus continua com o seu povo e continua no controle da história. Lendo Isaías 14, 24, 25, 26 e 27, encontramos lá o julgamento de Deus em relação ao povo assírio. Deus ia punir aquele povo. E o versículo 27 nos dá uma importante informação. Anuncia uma regra de ouro a respeito do caráter e do poder soberano de Deus. Isaías 14, 27 diz assim: porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, o fará voltar atrás? São perguntas retóricas, cuja resposta é: ninguém, absolutamente ninguém, pode deter a mão do Senhor. Essa é uma verdade que nós encontramos na Escritura. E essa é uma verdade que nos ajuda a descansarmos em Deus, a confiarmos em Deus, a crermos que Deus é um Deus que tem propósitos na vida de cada um de nós e que Ele vai cumpri-los até o fim. Queria te propor aqui algumas aplicações. Eu disse que a oração de Davi é uma oração abrangente e que ela nos ensina a, número 1, buscar a presença de Deus. Minha aplicação muito simples, direta, é a seguinte: ore para que Deus se faça presente na sua vida. A oração de Davi nos ensina, número 2, a termos prudência e discrição nas palavras. Aplicação: seja moderado.
meça bem suas palavras. A oração de Davi aqui nos ensina a aceitarmos a repreensão. Explicação: não odeie quem te repreende, é para o seu bem, é algo que vem de Deus. A oração de Davi nos ensina a confiarmos em Deus. Queria te dizer que Deus está no controle da sua vida, a minha também, por isso nós podemos confiar nele. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, nós te damos graças por essas verdades deste texto. Ela nos leva a confiarmos no Senhor, a amarmos mais o Senhor. Nós queremos, ó Deus, desejamos de verdade que o Teu Espírito Santo ocupe cada vez mais espaço na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. Nós te pedimos isso nessa noite. E te pedimos que o Senhor nos ajude a descansarmos no Senhor, a lembrarmos diariamente, a cada momento de luta, de dificuldade, de desânimo, a lembrarmos que o Senhor controla tudo o que acontece e que o Senhor quer o nosso bem. Muito obrigado porque hoje nós aprendemos questões muito importantes a respeito do caráter do Senhor e do propósito do Senhor na nossa vida. Pedimos que o Senhor fortaleça o nosso coração e a nossa mente em nome de Jesus. Amém.